Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso desta semana, nós vamos falar sobre a nossa língua nas redes sociais. Vamos conversar com o professor Vilmar Rocha. Ele é licenciado em Letras, especialista em ensino de línguas, mediado por computador pelo FMG, mestre em Letras, Cultura, Educação e Linguagens pelo UESB. Também é administrador, especialista em gestão empresarial, além de orientar trabalhos científicos no âmbito da língua aplicada. Vilmar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar falando sobre os padrões discursivos nas redes sociais. Quais são esses padrões atualmente? Olá, Luciana. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com você no Universo Diverso, certo? Veja bem, os padrões discursivos nas redes sociais hoje, eles estão pautados principalmente na imagem, tá? O que significa isso? Significa que as pessoas, elas querem mostrar o melhor de si nas redes sociais e os discursos dessas pessoas estão pautados justamente nessa espécie de venda de imagem, entende? Hoje em dia a gente vê a rede social assim como disseminador de informação, né, muito ágil, né? Essa informação ela é disseminada com muita agilidade, mas a gente precisa tomar cuidado com a qualidade dessa informação. Tá? O que nos preocupa hoje em dia? Não é nem essa tentativa aí de mostrar o melhor de si, mas é a forma com que as pessoas se manifestam em relação às suas opiniões, tá? As redes sociais hoje, elas têm se tornado quase que um ringue para que as pessoas pudessem se manifestar. Ou seja, elas colocam as suas opiniões e às vezes não colocam de forma elegante. E é isso que nos chama atenção, tá? Porque quando nós estamos junto de alguém e vamos nos manifestar, a gente toma um certo cuidado. A presença da pessoa ali, ela dá uma inibida para que a gente possa se manifestar. Já as redes sociais não, elas nos colocam em uma posição muito confortável para a gente manifestar a nossa opinião. E é isso que a gente precisa tomar cuidado com esses padrões discursivos que estão sendo criados e adotados nas redes sociais. Um outro problema, Vilmar, é que atualmente todo mundo dá informação sobre tudo, todo mundo dá opinião e muitas vezes opiniões assim contundentes sobre processos, ações, situações que não conhecem direito. Isso também não é bom, né? Exatamente, Luciana, você tem toda a razão nisso que você diz. Os usuários da internet hoje, muitas vezes, eles se acabam colocando como entendedores de muitas coisas e emitindo a sua opinião, tá? O que às vezes não é bacana. Por quê? Porque para a gente opinar em alguma coisa, para a gente direcionar algum assunto, nós precisamos de fundamentação, nós precisamos entender daquilo que nós estamos falando. E, né, como eu disse anteriormente, esse ringue dentro da internet acaba acontecendo justamente porque as pessoas não entendem daquilo que elas falam. Elas simplesmente dizem coisas por achar, né, com base no achismo. E isso acaba que a informação não é verídica, não é real. E aí, quem acha que, quem discorda daquela opinião que foi dada, vai imediatamente refutar. E aí fica esse jogo de refutação de um para o outro, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, sem fundamentação nenhuma, entende? Então acabam sendo discussões vazias e inúteis. E isso, Luciana, tem acontecido muito nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, por conta dessa bipolarização que está acontecendo no nosso país. Mas as pessoas continuam a emitir essas opiniões de forma muito assim contundente. Por que isso acontece? Por que essa agressividade, essa contundência nas afirmações nas redes sociais? Bom, Luciana, primeiro a gente precisa contextualizar, tá? Obviamente nós estamos falando na verdade nós estamos tratando de falantes da língua portuguesa brasileira e de um contexto nacional, tá? Então, fazendo esse contexto e fazendo também a ligação ao momento histórico, em 2017, 2018, aconteceu um movimento muito interessante no nosso país que foi a bipolarização. E essa bipolarização, eu falo em relação
apolítica, tá? Bom, respondendo a sua pergunta, né, as pessoas ficam dando informações contundentes por conta realmente de não estudarem, de não irem a fundo em relação à temática para poder emitir a sua opinião e até contribuir com o outro. Não, elas estão fazendo isso, né, elas estão emitindo as opiniões pautadas no achismo. E voltando a essa bipolarização, um dos assuntos mais tratados na internet é política. Só que não é essa política que a gente tem no dia a dia. Na verdade, é uma partidarização. Então nós tivemos essa divisão no país, né? De um lado um grupo A e do outro lado o grupo B, ou seja, de um lado os esquerdistas e de outro os direitistas. E o que aconteceu com esses grupos? Eles começaram a se atacar. Mas isso não é típico de campanha política mesmo? Não houve assim uma campanha política elegante durante o ano de 2018. Houve, olha, eu acho isso desse candidato e pronto, e acabou. E aí vinha outro do outro lado e dizia, não, mas o seu candidato é isso. Então esses ataques, eles na verdade se intensificaram por conta desse movimento de bipolarização. Repito, passou a não ser campanha política, porque a campanha política ela tá aí, né, para todo mundo fazê-la e tentar um país melhor. Mas não, ao invés de campanha política, nós tivemos ataques, né? Ainda temos ataques contra o grupo A, vinda do grupo B e vice-versa, tá certo? Então, esse achismo e essa falta de informação gerou, né, associado a essa bipolarização, gerou esses ataques. Ou eu estou de um lado, ou eu estou de outro. Mas como é que a gente precisa agir diante dessas situações? Isso não se dá também porque a rede social funciona como uma espécie de escudo? Sim, Luciana, e isso é um assunto seríssimo. Porque veja bem, vamos fazer uma análise. Se nós estamos frente a frente com o nosso opositor, nós escolhemos, né, aquilo que nós vamos dizer. Nós fazemos escolhas lexicais mais refinadas, porque a presença do opositor inibe. Então, nós vamos tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar, entende? Agora, na rede social, perceba, nós não temos a presença desse opositor, tá? Então eu posso dizer o que quiser, da forma que quiser, porque esse opositor ele vai ler em um outro momento, mesmo que ele leia naquele momento, você não vai ter a sua refutação no devido instante, né? Naquele instante. Então, esse opositor, né, por sua vez, ele vai verificar ali, ele vai ler aquela mensagem, muitas vezes agressiva, muitas vezes de forma deselegante, e ele vai ter tempo de pensar em uma resposta do mesmo nível. Então, começa e se continuam esses ataques, tá? Se ele foi deselegante comigo, eu também vou ser deselegante com ele. E aí nós fazemos da tela do celular e da tela do computador um escudo, porque o nosso opositor não está frente a frente. Eu acabo ficando à vontade em dizer aquilo que eu quiser, da forma com que eu quiser. Entende? Então a internet sim, a rede social sim, ela acaba sendo um escudo, né? Ela acaba protegendo o usuário de não receber aquilo que de repente ele não gostaria em um momento de refutação presencial. Isso é um assunto muito sério, a gente precisa tomar cuidado e é por isso que eu defendo que os usuários da internet precisam sim ter um certo, como é que eu vou dizer, cuidado, delicadeza, né? Ao dizer, porque afinal o nosso interlocutor, apesar de não estar na nossa frente,
vai haver interlocução e ele vai ler o que está escrito. Duas outras questões sobre esse aspecto é que, primeiro, fica registrado que as pessoas devem pensar sobre esse registro praticamente eterno daquela baixaria, vamos dizer assim. E outra questão é da ampliação dessa comunicação. A gente nunca deve perder de vista que a rede social ela é praticamente aberta e isso vai ter uma repercussão, isso pode ter uma repercussão muito grande, não é assim? É sim, Luciana, é muito bem lembrado esse ponto que você colocou, porque a repercussão ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, o seu discurso vai dizer muito sobre você. É através dele que nós passamos a conhecer melhor as pessoas. Então a pergunta que se tem que se fazer é: como é que eu quero ser visto nas redes sociais? Entende? Isso volta àquilo que a gente comentou sobre a imagem. Então, né, eu quero postar uma foto bonita, eu quero mostrar os meus momentos felizes. Só que o que adianta eu ter essa maquiagem toda em torno da minha imagem e ter um discurso completamente vazio e que vai causar constrangimento nas pessoas, compreende? Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque o registro, como você disse, ele pode ser usado, inclusive, contra quem escreveu. Hoje nós já temos algumas jurisprudências de publicações, né, de pessoas que foram condenadas por conta de publicações, né? As pessoas podem ser acusadas de injúria, inclusive. Então, perceba, precisamos tomar cuidado com as publicações, precisamos tomar cuidado com o que você chama de baixaria, sem dúvida, porque o discurso diz sobre nós. Quer conhecer uma pessoa? Veja quais são as atitudes dela, veja o que ela discursiviza. Etiqueta é um conjunto de regras de comportamentos que especificam como devemos nos comportar socialmente. Vilmar, existe um conjunto de regras e de comportamentos para a internet? Existe uma etiqueta própria das redes sociais? Veja bem, Luciana, nós precisamos enxergar as redes sociais também como um meio social, ok? Justamente por isso o nome, é uma rede social, é uma rede de pessoas, é uma rede que interliga pessoas, tá? E aí nós devemos ter o seguinte pensamento, tá? Como é o estatuto dos interlocutores em sociedade, né? Nesses nossos encontros presenciais? É muito simples, nós temos que pensar da seguinte forma: precisamos ser elegantes com as pessoas e nos fazer a seguinte pergunta: o que eu vou dizer? O que vai sair de mim para a outra pessoa, para o meu interlocutor? É aquilo que eu gostaria de ouvir? O tratamento que eu estou dando para essa pessoa, para esse meu interlocutor, é o mesmo que eu gostaria de receber? E tem assim um conjunto de regras explícito sobre como se comportar na internet, como escrever na internet. Por mais que não exista um estatuto específico, explicitado, ou um conjunto de regras especificamente para a internet, e eu não estou falando do Marco Civil da Internet, porque isso aí é uma outra coisa, né? Já está no âmbito legislativo, jurídico, que fala dos direitos e deveres do internauta. Não, nós estamos falando de interlocução. Então veja, a gente precisa pensar da seguinte forma: o usuário precisa ter o seguinte pensamento: bom, da forma com que eu vou agir no meio social presencial, eu também preciso agir na internet. É muito simples. Se eu desagradar alguém pessoalmente, de certo, quando eu disser a mesma coisa na internet, esse desagrado vai acontecer. Então é o que eu sempre digo: etiqueta na internet é manter a elegância. Elegância nas nossas escolhas lexicais, elegância naquilo que a gente vai dizer e nas nossas construções sintáticas também, né? De que forma nós vamos dizer, o que nós vamos construir de dialogismo, de conteúdo de nós mesmos para a rede. Então, Luciana, a palavra é essa: sermos elegantes na internet.
quanto à forma de se escrever nas redes sociais, Vilmar. Por que tem sofrido tanta alteração? Por exemplo, a supressão de vogais, mudanças na escrita das palavras, muita coisa escrita errado, né? Como é que você vê isso? Então, língua viva, língua que está em uso, é dinâmica, ou seja, ela muda o tempo todo. É uma ilusão achar que a língua jamais irá mudar. Há exemplo de palavras e expressões que caem em desuso e de outras palavras e expressões que passam a ser usadas em determinadas épocas, tá? Só que essa mudança de língua, né, da língua, na verdade, ela começa na oralidade. Ela tem um movimento ali de pessoas, de falantes da língua, e depois pode ser dicionarizada ou pode ir para a escrita. O que as pessoas veem hoje em dia, que essa supressão que acontece na internet, ou essas abreviações que acontecem na internet, é como novo, elas veem como novo. Mas não é. Se você pegar, por exemplo, um classificado, uma seção de classificados de um jornal impresso, sei lá, dos anos 90, por exemplo, você vai ver anúncios do tipo assim, vendo apto para referência de apartamento, ou QD para referência de quadra, ou TRE para referência de terreno, aí vai se falar da metragem de 5M, de 10M, tá? Parcelo em X vezes com a letra X mesmo, em, sei lá, 10, 20, 30 vezes. O que aconteceu é que ficou mais usual. Mas independente disso, é preciso também um cuidado com as normas gramaticais e ortográficas, uma vez que, voltando ao que a gente falou anteriormente, aquilo também é um registro e pode ser disseminado para populações que a gente nem imagina, não é verdade? Nós tratávamos de supressões, principalmente de vogais, que fazem parte, que compõem o estatuto dos interlocutores do ambiente próprio que é a internet. Erros gramaticais, deslizes ortográficos, realmente não são bem vistos. Gramática, ela é um conjunto de regras que devem ser seguidas. Então, se está convencionado, se é uma convenção, precisa obedecê-la. Quando um escritor, quando alguém que está escrevendo incorre nesses, em deslizes e desobedece a gramática, isso realmente não é bem visto. As supressões eu entendo como um movimento normal de escrita do ambiente da internet. Porém, os erros gramaticais, eles devem sim ser evitados. A gramática deve ser obedecida. Pega seu telefone celular e vai lá, dá uma googada, pesquise como é que se escreve essa palavra, como é que eu devo escrever essa expressão, justamente para não incorrer em erro. Muito obrigada, Vilmar, suas contribuições foram valiosas. Até a semana que vem com mais um Universo Diverso.